A gente começa o programa de hoje falando sobre ergonomia. Me diz aí, você senta com a postura correta durante o trabalho, usa todos os dedos para digitar? Quando vai carregar algum peso, usa a força das pernas ou da coluna? Pois é, problemas de ergonomia podem fazer com que doenças se desenvolvam. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o educador físico, Jonathan Batilani. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine? Boa tarde. Boa tarde. Bom, uma das coisas que a gente mais faz errado, a gente pode dizer, é sentar torto, sentar errado, é isso? Exatamente. Isso virou um hábito já, né? Então nós não percebemos. A gente só vai se dar conta quando começa as dores, quando começa a manifestar esses sintomas mais específicos. E aí que a doença já está instalada e fica um pouco mais complicado para tratar. E assim, a gente senta errado em casa, no trabalho. Como vira um hábito, a gente acaba não percebendo. Então é muito comum, por exemplo, eu estar sentado, né, e eu forçar minha lombar, porque eu jogo o quadril um pouquinho à frente, né, porque é mais confortável. Isso você faz muito na sua casa, né? Um exemplo, você chega cansado, senta, joga o quadril para frente, descansa as costas, mas na verdade você não está descansando. Os grupos musculares, principalmente da região lombar, sofrem bastante para manter a postura. E isso, é claro, de forma crônica, faz com que aí a gente comece a sentir as lombalgias, que são os quadros aí mais impactantes aí nas doenças osteomusculares, né? As doenças ergonômicas. Tem aquela coisa de sentar no sofá também, às vezes ficar com o pescoço assim, né? Sim. Aí dá problema aqui e aqui, é isso? Exatamente. Tem pessoas também que sentem ainda mais a cervical, porque a região da cervical fica muito tensa, os músculos, eles se contraem e não conseguem voltar ao estado de relaxamento. Aí é comum o grupo muscular ficar retraído e com o tempo não conseguir voltar ao estado de relaxamento. Então, aí as dores realmente começam a incomodar. O pessoal que carrega peso também tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. Igual você citou, né? A pessoa, para agachar, ela não consegue usar a força do membro inferior, que é a da perna, para poder pegar o objeto. Então, ela acaba tracionando muito a coluna, ela flexiona o tronco, acaba deixando as costas arqueadas para pegar o objeto. Então, isso força muito mais a coluna. E aí, a tendência em obter aí a adquirir as doenças como hernia de disco, bico de papagaio, são bem mais prevalentes. O ideal hoje é que a gente fique mais atento no trabalho, em casa. É isso que nós temos que tentar nos policiar, ficarmos atentos. É claro, quando a gente fala que a postura correta é difícil de ficar o tempo todo, a gente não consegue o tempo todo ficar com o abdômen contraído, com os ombros retos, né? Mas como a gente se conscientiza é diferente, porque a gente começa a se tocar, começa a se atentar um pouco mais. Então isso faz com que a gente vá mudando os hábitos ao longo do tempo, né? De forma aí paulatina. O pessoal fala muito de cadeira correta, apoio para braço quando estiver digitando no computador, mas nem sempre a empresa te oferece isso, ou às vezes você trabalha em casa tal, e não tem isso à disposição. O que é o ideal? O ideal é você se conscientizar primeiro, que você precisa, que você consiga perceber que aquilo ali está errado, né? Que você não tem aquela condição, de repente, para trabalhar. E, é claro, você percebeu que o seu punho, por exemplo, não está reto, né, neutro, a tendência é que você tenha, quando você usa o mouse, a tendência é que você tenha dores, principalmente nos músculos flexores do carpo, né? Então, o que é importante? É você tentar tomar ações mais preventivas, né? Se você não tem um apoio para o mouse, coloque nem que for um caderno para igualar a altura do punho, né? Atitudes simples assim que você consiga evitar a forma incorreta de você manter aí a posição ergonômica, né? Algumas empresas oferecem aquela ginástica laboral, né? Para que a pessoa também dê uma alongada aí no meio do dia. E é muito importante, né? Eu, como profissional de educação física, eu dei muitas ginásticas laborais nas empresas e a gente, quando chegava, dependendo do dia, as pessoas não gostavam de fazer, né? Isso é uma questão até cultural, né? Às vezes a gente chegava num dia que o clima... o clima organizacional da empresa não estava muito legal, assim, então ficava mais difícil de a gente abordar. Mas esse é um desafio também para a profissão, você despertar o interesse que aquilo ali é importante para as pessoas, né? Porque realmente, quando a gente está em um momento do dia no seu trabalho,
que não está ali contribuindo para você tomar essa medida, você tem que ter alguém ali para mostrar, né, que é necessário. Quem não tem isso, dá para fazer em casa, ou dá para sair um pouquinho da sala, de repente até ao banheiro. Exatamente. Alongar, né? Normalmente o quê? Aqui, assim? Exatamente. Os músculos, como você demonstrou agora, né, você... Eu não vou conseguir demonstrar, mas aqui tá? Assim, né? Exatamente. Você alonga isso dedos, bem no dorso, né, da sua mão, né? Você alonga os músculos flexores, tá? E também a região extensora. Também. Exatamente. Você, inclusive o polegar, que é um erro muito comum. O pessoal esquece o polegar, exatamente, né? E também uma atenção muito importante são os músculos posteriores da coxa. Quando nós estamos sentados, né, esses músculos eles ficam bem retraídos. Então, a maior causa de encurtamento do corpo é na região posterior da coxa. E aí onde oriunda-se aí as principais dores, até chegando na lombar. Então, por causa desses encurtamentos na região posterior. Tá? Então, o que é interessante? É você levantar... se você não puder levantar com frequência da cadeira e andar um pouco, você levantar pelo menos 2, 3 vezes por dia, né? Além do horário de almoço. Então, você levantar, esticar bem a perna, tentar alcançar a ponta do pé, é importante para você alongar esse grupo muscular. E pescoço também, né? As pessoas ficam muito tensas, é legal. Exatamente, né? Lateral. E é um alongamento bem simples, né, Elaine? Você puxa, né? Mantém, é claro, a sua postura, né? Mantém não pode a contração junto, do abdômen. Né? A contração do abdômen é muito importante porque ela fortalece a região do abdominal, mesmo você não estando fazendo exercício, né? Então, puxa, deixa cair para um lado um pouquinho, pode segurar uns 10 segundos e retorna à posição inicial, né? Isso você pode fazer para um lado, para o outro, né? De uma forma bem simples, bem tranquila, né? Qualquer um pode fazer, independente do acompanhamento aí de um profissional. E agora, começou a ter muita dor na lombar, dor aqui na cervical, braços às vezes, né? Às vezes ombro, dependendo do trabalho da pessoa. É legal procurar logo um profissional. Exatamente, né? Essa região aqui do ombro é bem complicado mesmo. Tem pessoas que com a tensão aí, né, do dia a dia e a digitação, os ombros eles ficam mais... O músculo peitoral ele fica mais retraído. Então, os ombros... eles começam a ficar mais evidentes, né? E aí, conforme o tempo, ela começa a sentir aquela dor. Então, o ideal é o quê? Procurar, de repente, um médico ortopedista ou um fisioterapeuta, fazer uma avaliação postural. Isso é importante para dar um diagnóstico inicial para a pessoa e procurar uma melhor forma de tratamento. Né? E sempre que possível fazer uma academia e musculação para fortalecer, exatamente. Né? E na academia fazer o alongamento, né? Tem muita gente que tem esses problemas, Elaine, só que vai na academia e começa a fazer só musculação. E a musculação, a gente também contrai muito esses músculos e eles ficam tensos, né? Então, às vezes, a pessoa está tensa o dia todo no trabalho. Chega na academia, mais tensão, ela acaba... Travando tudo, exatamente. Aí começam a aparecer aí as contraturas musculares, né? Que aí vem problema, aí vem problema. Aí tem que cuidar, né? Exatamente. Tá certo, Jonathan. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente.